Boa noite, bem-vindos à conferência sobre o tema da nova Portugalidade aqui na World Academy. Obrigado a todos os que estão a assistir. Que identidade é esta a que se refere a Portugalidade no mundo globalizado? Será a recuperação e reconversão da memória uma forma de evolução? O local é um novo global? São tudo questões que vamos discutir neste debate. Eu gostava de fazer só um esclarecimento sobre o painel de convidados que temos aqui. Quando a conferência foi anunciada, algumas pessoas colocaram questões sobre a ausência de mulheres no painel e eu queria só esclarecer que houve duas mulheres que foram convidadas, acho que é indelicado dizer os nomes, mas houve essa preocupação com a paridade, que é uma preocupação legítima, portanto essa questão é uma questão que faz sentido colocar. E houve duas mulheres que de facto foram convidadas, mas não puderam estar aqui presentes. Por outro lado, eu acho que temos aqui um painel que é um painel muito bom, e digo isto não apenas na qualidade de moderador, mas também aqui de coordenador da escola. Eu passo a apresentar aqui à minha esquerda o Pedro Mafama, que vem falar um bocadinho da sua música e desta relação com a Portugalidade. Ali temos o Mário Cunha, que é, além de formador da World Academy, que é guionista. Por exemplo, escreveu para o Glória, escreveu para o Conta-me Como Foi, já vamos saber um bocadinho mais sobre isso. O Nuno Saraiva, que é ilustrador, já trabalhou com quase toda a imprensa portuguesa. E o Bruno Pereira, que é designer, ele vem representar uma marca que é a Lobo, que é a sua marca. Ele também faz outras coisas, por exemplo, música, também já vamos saber isso. Mas eu acho que temos aqui um painel muito bom e agradeço a todos a vossa presença. Obrigado. Vou começar aqui com o Pedro Mafama. Pedro, tu editaste um álbum no ano passado chamado Por Este Rio Abaixo, que é um título que subverte o Por Este Rio Acima do Fausto, que é um clássico da música portuguesa. Eu se calhar recuava um pouco, há uns anos, quando apareceste, abriste uma conta no SoundCloud, a que chamavas de Novos Fados, e tu tens trabalhado muito à volta dessa ideia de sim de Portugalidade, sim de memória, sim de tradição, mas numa era digital. E por outro lado, eu acho que isso também é aqui uma questão importante, também partindo de uma ideia de Portugalidade, não uma Portugalidade fechada, mas uma Portugalidade aberta, e eu diria até que geograficamente que se expande para a lusofonia e se quiseres falar também da relação com os mouros, acho também interessante. No fundo, que rio é este que tu desces? Este rio é um rio onde tudo se mistura, ou seja, a minha ideia de Portugalidade, a minha ideia de, um bocadinho até de território e de culturas, é que há um bocado um degradê cultural que nos une ao norte da África, por exemplo, ou seja, que as fronteiras que nós temos na nossa cabeça e que estão no mapa de Europa e norte da África e África para além do Saara, etc., são fronteiras que culturalmente são degradês. Ou seja, entre Olhão e Tanger há uma diferença muito pequenina em termos da cultura das pessoas, da fisionomia das pessoas, da forma como a cidade se organiza, das casas, etc. E eu exploro um bocadinho essa ideia. Essa é um bocadinho a minha ideia de Portugal. É um Portugal que não é folclorizado, ou seja, eu estou à procura também daquilo que nos torna específicos, porque cresci num mundo global onde eu sinto que aquilo que eu tenho para acrescentar ao caldeirão global é, na minha visão, não é necessariamente, mas muitas vezes é procurar aquilo que nós temos de específico e que temos de diferente, por exemplo, da cultura americana, sem propriamente procurar um exotismo, e procurar coisas que nos aproximam com culturas que se calhar, se sabes um telejornal ou se vis o discurso político de hoje em dia, se calhar dirias que são culturas distantes. Magrebe e sul da Europa. Pronto, por isso eu tento procurar um bocadinho aquilo que nos torna específicos, um bocadinho quase para rivalizar com a cultura global com que eu cresci, com que fui bombardeado, e ao mesmo tempo criar ligações com culturas
que foram afastadas de nós. Muito bem. Obrigado. Mário, Glória, conta-me como foi. Em todas elas há referências históricas bastante importantes. Por exemplo, o Glória passa-se na década de 60, uma parte bastante importante da série. O Conta-me como foi nos últimos dias do Estado Novo. É importante que não percamos essa memória, é importante fixar essa memória e continuar a contar como é que foi esse tempo. Bom, para já há uma diferença entre o Glória e o Conta-me como foi. O Conta-me como foi é um formato espanhol, portanto é um formato que importámos para cá. Eu trabalhei apenas na quinta temporada, que é já passada nos anos 80. Serve muito, apesar de não ser um formato original português, serve muito para recuperar uma memória portuguesa de um passado relativamente recente, que desperta muita curiosidade no público, porque queremos saber histórias sobre nós, queremos saber de onde é que viemos e como é que chegámos onde chegámos aqui, não é? Em termos de criação de histórias, o Glória é um produto diferente, porque foi pensado cá, foi criado cá, foi idealizado cá, e foi buscar, portanto, em termos narrativos é muito semelhante com aquilo que se passa globalmente. É uma série tal como são feitas as séries globalmente, e por isso foi vendida para a Netflix e com sucesso. Destaca-se por ser um produto português e por incluir ingredientes portugueses, nomeadamente, para já, há uma curiosidade histórica, que é o facto de ser em Portugal que estavam localizados os emissores que transmitiam a Radio Free Europe com propaganda liberal ocidental para o outro lado da cortina de ferro, e que teve a ver com uma questão fortuita. Tinha a ver com a distância, tinha a distância certa para se conseguir transmitir para lá através da onda curta. E isto aconteceu numa altura em que, portanto, existia a Guerra Fria e existiam interferências do lado do Bloco de Leste em relação a essas emissões. E aquilo que se pensou na equipa criativa foi: vamos fazer uma série de espionagem em Portugal, aproveitando esta particularidade e depois juntando aqui uma série de ingredientes que têm a ver com a cultura portuguesa de então. Portanto, vivíamos em pleno salazarismo. Há um plot, claro, de profundo machismo, há a polícia política, enfim, há todo esse caldeirão. No fundo, serviu para, através de uma certa identidade portuguesa, nós conseguimos comunicar para o mundo e conseguimos exportar para o mundo dentro de um formato que o mundo conhece, mas que se distingue porque tem determinadas particularidades nossas. Portanto, só podia ter sido feito aqui. Só poderia ter sido feito aqui, esta série em particular. Já vamos falar do tema da exportação, porque é uma das razões por que estamos aqui a conversar. Nuno, eu quando estava a fazer a pesquisa aqui para o debate, a mensagem, que é um meio que surgiu agora neste tempo digital de novos projetos editoriais, é um meio ligado a Lisboa, dizia que tu és o traço de Lisboa. Tu já representas Lisboa há muito tempo e de muitas formas diferentes, murais, às festas de Lisboa, nos jornais. Que Lisboa é essa que tu vais à procura? É uma Lisboa popular, democrática, pitoresca? Como é que tu descreves o teu traço de Lisboa? Obrigado, David. Bom, eu fico muito contente por me identificarem como o traço de Lisboa e não a traça de Lisboa. Não é? Porque eu já ando nisto há muitos anos. Não é? Pronto, Lisboa, que é o meu berço, não é? E que durante a minha infância foi via à varanda, porque, como sabes, toda a minha família é de Almada e cresci em Almada, mas tive sempre a sorte de ver o Tejo sobranceiro à minha janela e a Lisboa dos bairros
a Lisboa dos bairros populares, que infelizmente hoje dificilmente conseguimos chamar-lhes de populares, porque se não têm população, não são populares, são belas ruínas embelezadas. Eu nasci na moraria, na verdade. Nasci na moraria ao acaso. Fui nascer na Clínica de São Cristóvão. Na altura, os meus pais não confiavam no Hospital de Almada, e então fui nascer lá acidentalmente. E sempre me interroguei em casa, cada vez que eu fazia algo mais asneira, partia um brinquedo ou alguma coisa em casa, o meu pai dizia-me sempre que, fogo, vê-se mesmo que nasceu na moraria. E eu passei toda a minha infância em busca desse significado. O que é que significava? Se eu fiz a asneira, se eu fiz uma porcaria qualquer, sou um gajo da moraria. Pronto. E quando cheguei à idade de ganhar a minha independência, sair do berço e finalmente conquistar a minha liberdade em pleno, fui para Lisboa e nunca mais voltei à Almada. Mas sempre fui observando de relance o bairro da Moraria, tendo vivido nos entretantos no Bairro Alto, na Santa Catarina, também em Alfama, na zona da Sé, e tarde descobri a Moraria, apaixonei-me pelas suas gentes, apaixonei-me pela autenticidade daquele bairro, que ainda se mantém hoje em dia, apesar da globalização, apesar da tentativa, se calhar frustrada, de se retirar as gentes desses bairros, não é? Conseguiram na Madragoa, infelizmente. Hoje é uma pena, nós vamos até à Madragoa e não temos locais, não existem mesmo. São fachadas embelezadas e com entradas eletrónicas. São Airbnbs, todos eles praticamente. Alfama, felizmente, conseguiu escapar-se, de certa forma. Ainda há uma parte da Alfama genuína, tradicional. E os próprios novos habitantes, os novos lisboetas da Alfama, procuram agarrar-se ao seu espírito, ao seu velho espírito. Das sardinhas, das churrascadas, não é? Da festarola. E foram as paixões que me fizeram agarrar a cidade e que me fizeram, se calhar, fazer o traço da cidade. E ainda continua a ser. Eu faço, assim, muito rapidamente, não querendo ocupar-te a maior parte, ou melhor, não ocupar demasiado esta questão, a verdade é que eu começo a desenhar as festas e começo a desenhar as paixões de festas até chegar à EGA, que até chegar às festas populares. Comecei na Associação Renovar a Moraria, a desenhar, pro bono, a título voluntário, os cartazes dos arraiais. E desses cartazes depois comecei a fazer coisas para a Time Out Lisboa e aí foi uma ponte, porque um trabalho chama sempre outro trabalho. E enfim, hoje não quero outra coisa senão desenhar Lisboa e as suas gentes. Muito bem. Bruno, a Lobo é uma homenagem ao teu avô, que era marceneiro. Eu há pouco colocava a questão ao Mário sobre o fixar a memória. Já agora, se calhar vale a pena dizer, a Lobo é uma marca que faz, por exemplo, botas, como aquelas que tu tens, calçadas, que tem malas, carteiras e outros artefactos podem encontrar nas páginas da Lobo. A tua ideia foi fixar, recriar essa memória do fazer que foi inspirada pelo teu avô? Sim. Olá, obrigado pelo convite. Sim, a Lobo tende a trabalhar realmente a memória e, acima de tudo, a minha memória e uma memória de algum Portugal que às vezes se autofustiga um bocadinho. Sempre achei que, e ao viajar também, que nós temos sempre uma ideia nossa um bocadinho negativa. Pronto, acho que falta um bocado de ego, falta um bocado de confiança,
porque realmente fomos um povo, não é? Em muitos anos que emigrámos e fomos servir. E eu acho que isso ainda continua um bocadinho em nós. Enquanto nós olhamos para os espanhóis e para os italianos, são os maiores, não é? Fazem tudo o melhor do mundo, os portugueses, como serviram muito durante muitos anos, parece que nos sentimos um pouquinho sempre inferiores a outros parceiros europeus e mundiais. E isso a mim fazia-me um pouco confusão. Sempre me fez, como eu sou diretor criativo, sou designer de formação, e sempre dizia sempre, pá, se os espanhóis tivessem um Fernando Pessoa, como é que era? Se os espanhóis tivessem um Camões, como é que era? Não é? Eram os maiores gajos do mundo. Não é? Nós temos pintores, artistas, escultores, poetas, fadistas, de uma imensidão incrível, e teve que ser, se calhar, um jogador de futebol que nos pôs nas páginas do mundo. Pronto. E a memória, para mim, tem essas duas coisas. Era ir buscar uma memória de um Portugal que eu amava muito. Eu gosto muito de um fotógrafo que é o Artur Pastor, que é um fotógrafo incrível, que fotografou as nossas gentes, as nossas formas de estar, de fazer a nossa cultura de uma forma impressionante. Isso levou-me a pensar um bocadinho. E depois é essa memória do meu avô. O meu avô era marceneiro, fazia coisas para durar por uma vida inteira. E tudo o que pegava, eu lembro-me desde miúdo, o gajo esforçava para partir, para ver se aquilo era, não, isto é bom, não, isto é uma grande, isto não presta, pronto. E fiquei com essa ideia de construção, de saber fazer bem. E isso apaixona-me em muitos portugueses de uma certa época. E depois a minha avó, que era modista, que hoje em dia seria designer de moda, e então eu cresci entre isto. A minha avó a fazer peças que tinham que durar para a mãe, para a neta, para a filha, e depois se engordasse ela ia diminuir e aumentar. No fundo, o upcycling, que hoje se fala, a sustentabilidade, estas palavras tão bonitas que hoje em dia fazemos, a combustão, essas coisas todas, pá, a minha avó e os nossos avós todos faziam isso todos os dias, não é? A comida ia para as galinhas, o que sobrava. Portanto, isto andamos aqui a embelezar uma coisa que depois só no fundo só fazemos isso no Instagram, não é? Plantei uma couve, um gajo, este gajo plantou uma couve, mano, isto era uma cena brutal. Pronto. E então essa ideia de ir buscar ao que é nosso e levar o nosso ego, estás a ver? E inspirei-me a buscar coisas, primeiro que duravam, não é? Como homenagem ao tal meu avô, e depois às minhas raízes, ao que eu me lembrava também disso. As botas foi um caminho, no fundo, porque lá está, é uma peça que, olha, que anda há 4 anos com elas, até joga a bola com elas e elas continuam aqui. Portanto, não é um fast food, não é? O que muita gente às vezes me diz, Bruno, mas isso é um negócio péssimo. E eu, mas péssimo porquê? Porque o pessoal compra umas botas tuas e depois não compra mais. E eu não gosto disso, percebes? Eu digo assim, assim, no teu pensamento, na tua forma de pensar, é péssima, na minha é ótima, estás a ver? Porque não estou cá a fazer essa tentativa do engano, não é? Isso também é assim um bocadinho, mexe um bocadinho comigo, com a minha forma também artística de pensar, etc. Pronto. E daí que desenvolvi a marca e realmente trabalhei a memória, em que os portugueses começaram aos poucos, não é? E a marca só tem 3 anos, mas já tem algum reconhecimento, começam-se a ligar emocionalmente. E eu gosto de trabalhar essa questão emocional, porque acho que é a forma de nós fugirmos à fast fashion, ao fast food, tudo, ao fast design, tudo, que é, liga-te emocionalmente a qualquer coisa. Não, este consumismo imparável, não é? Seja de tudo, seja de cultura, seja do que for, a gente parece que passa só de leve. Isto é fixe, um gajo nem vê, nem sente, nem toca, não há empatia, não há sinestesia, não há nada, percebes? E acho que a Lobo veio um bocadinho nesse contracorrente, que hoje em dia já começa a ser uma contracorrente muito fixe e muito grande, de pessoas que se dedicam a fazer, pessoas que se dedicam a recuperar uma coisa e torná-la noutra, e buscar atrás e passar para a frente, não é? Um bocadinho o que o Pedro faz, não é? O Nuno conta a história, não é? Registra-nos, ainda bem que há pessoas como o Nuno que vai ficar qualquer coisa na nossa história, na nossa diferença. O Pedro, se calhar, também está a ir atrás e está a ir para a frente. A Lobo também vai atrás e também vai para a frente, também faz coisas que se inspira atrás e traz para a modernidade. Reconstruir a memória, não é? Reconstruir a memória, mas projetar também a memória, percebes? Não é só reconstruir. Eu acho a globalidade uma coisa muito interessante, mas pode ser muito chata. Porque se nós formos bilhões de gajos iguais... Isso é a normalização. É uma coisa estranha, percebes? E eu acho que todos nós temos as nossas características. Há o degradê, que o Pedro dizia muito bem, mas quando ele diz degradê é porque vem de um lado e vai para o outro. E isso é fixe. Traz qualquer coisa. Não é um Pantone mundial só de uma cor, percebes? E acho que essa diferença, essas características que cada um de nós tem diferenças, senão não estavam aqui 5 pessoas, estava só uma, não é?
Estavas tu e dizias o que a gente anda todos a dizer que era tudo igual. Pronto. E acho que isso é fixe. Aquilo que tu dizias agora parece-me bastante importante, essa ideia de nós vimos de algo, mas estamos a ir para outro sítio. Nesta ideia de pegar na memória, mas não uma memória saudosista. Ou seja, pegar na memória e contextualizá-la, trazê-la para o presente. E por outro lado, tu falavas de outra questão que me parece, que está diretamente ligada com essa, que é essa ideia de que no passado havia essa perca, essa falta de autoestima, até em relação ao exterior. E o que eu vos pergunto a todos é se acham que há aqui uma mudança de paradigma, que se calhar pode ter a ver, ou não, mas é uma questão que eu coloco a todos, de qualquer coisa que essa ideia de Portugalidade, se calhar no passado remetia para um Portugal fascista, um Portugal muito fechado, um Portugal hermético, fechado ao mundo, e hoje remete para uma outra coisa completamente diferente. Portanto, remete para essa ideia de identidade, de qualquer coisa que nos distingue. Acham que há uma transição da falta de autoestima para, não para um orgulho nacionalista, não tem nada a ver com isso, mas para uma afirmação da identidade? Talvez, mas por acaso eu lembro-me que foi um bocadinho, ou seja, que eu comecei a sentir isso e sinto que começou a haver algumas coisas a aparecer ao mesmo tempo. Foi depois da crise. Eu sinto quando imensas pessoas emigraram para Londres e para França, imensos jovens, eu sinto que foi um bocadinho no pós-crise que isto voltou um bocadinho... Pós-troika. Exatamente, sim. Que, ou seja, não sei se é o efeito de imigração de imensos jovens irem trabalhar um ano para Londres para ganhar dinheiro e não sei o quê, depois lembram-se e olham para trás e afinal conseguem perceber, nós só conseguimos perceber a nossa cultura quando saímos, não é? E houve imensa gente que foi obrigada a sair e eu não sei se não terá um pouco a ver com isso. O estar de fora para conseguir valorizar. Sim, exatamente. E a necessidade, quer dizer, com a crise de 2008, depois a necessidade de haver alguma coisa... Não sei. É uma coisa se calhar um bocadinho mais complexa, porque depois veio os Airbnbs e tudo, e de repente começaram os estrangeiros começaram a amar Lisboa e a aparecer nos tops todos quaisquer. Então, quer dizer, mas é um fenómeno que deve ter tido várias frentes, mas sim, lembro desse efeito da imigração, e eu também vivi em Bruxelas, etc. E pronto, estava a associar se calhar demais à imigração, e agora estou-me a lembrar que houve imensas coisas à volta que devem ter contribuído para esse nosso olhar para dentro outra vez, se calhar. Não sei se vocês têm alguma... Quer dizer, eu diria que eu tenho discutido muito entre eu sou professor de ilustração, entre outras coisas, e então tenho o privilégio de falar com várias gerações e de lidar com pessoas de várias idades. E a impressão que eu tenho... Pronto, eu vou encontrando algumas respostas no meio disto tudo. Há a questão da vergonha e falta de autoestima do português, que ainda continua, curiosamente, que é uma estranha herança de Salazar, de pessoas que nunca viveram os tempos de Salazar, nem sequer conseguem situar bem o Salazar, não o identificam, não o conseguem identificar. Portanto, temos uma herança, uma estranha herança de cinzentismo, de mágoa, que é curioso. E isso leva a que as pessoas, de certa forma, reagem à ideia de Portugalidade como uma coisa que ainda não está desenhada. Ainda não, hoje, o Portugal hoje. O Portugal hoje tende a ser, por um lado, em campos opostos, uma espécie de... antigamente é que era bom, mas depois não sabem situá-lo. Não o conseguem situar, as novas gerações. Aqueles que viveram antigamente, que antigamente é que era bom, esses, se calhar, não sei, estão num estado de hibernação, de alucinação completa, e se calhar não se recordam realmente como antigamente era péssimo, não é? E são os filhos do fascismo que, na altura de abril de 74, seriam jovens ou crianças, alguns deles. Estou a falar dos saudosistas, o outro ponto, o outro aspecto. Por outro lado, ou nas margens, ou ao meio, a meio da coisa, estão portugueses, jovens portugueses, que não conseguem situar muito bem a coisa, o que é ser-se português.
hoje. E, curiosamente, continuam com alguma falta de autoestima, uma espécie de ideal do estrangeiro. O ideal, o que é feito lá fora é que é interessante. Portanto, eu tenho que mimetizar, fazer parecido, aproximar-me. Quando nós temos uma quantidade enorme de coisas, por exemplo, o Pedro Mafama vai pescar, vai fazer arqueologia. O teu trabalho acaba de ser um trabalho também que tem a ver com antropologia, os vários segmentos, os vários pedaços da música, da nossa música popular também, e com humor também. O facto de ires buscar por este rio abaixo é revelador não apenas de uma homenagem àquilo que todos nós entendemos como sendo uma das maiores obras musicais de sempre em Portugal, como também é realmente um fator de respeito, não é? Mas também tem humor, existe um humor atrás disso, por trás, não é? Por trás ou à frente, não sei. Exato, neste caso em baixo. E há essa coisa do português que vai à procura, que vai procurar desenhar o Portugal, que não tem o novo Portugal, o nosso Portugal, não tem que ser uma coisa completa, não tem que ser um TikTok, não tem que ser um TikTok, não tem que ser uma quantidade de pedaços de coisas, sei lá, cenas Frankenstein em que vamos chegar a pedaços e procurar encontrar o estado de perfeição, quando de repente o Frankenstein, quando começa o monstro, quando começa a caminhar, de repente começam-lhe a cair pedaços. Não há coisa genuína, não é? Eu acho que pronto, e acho que tem que ver um pouco também com este meu raciocínio. Acho que estamos todos um bocado perdidos. Mas estaremos a encontrar-nos? É que eu acho que e é também por isso, eu acho que o trabalho dos quatro... E vivemos também tempos muito particulares, em que é muito difícil nós fecharmos uma conversa, quando nós, inclusivamente, não temos nada fechado na nossa vida, no dia-a-dia, não é? A questão da pandemia, a questão das regras, a questão de o que é que nós devemos fazer, o que é que não devemos fazer. E será que os imigrantes votaram bem ou não votaram? Será que eu devo votar uma segunda vez porque houve ali um disparate? Andamos todos... Não sei, acho que existe vivemos um pouco num circo. Estes 2 anos são um circo. Mas desculpa, eu por acaso acho que há uma coisa muito interessante que eu tenho sentido agora, que é, sinto, ou seja, apesar de Portugal ser um país com uma tradição longuíssima, um país velho, eu sinto que nós estamos a redesenhar-nos agora e temos de o fazer porque os nossos alicerces, que eram imperiais, os nossos alicerces caíram. E então eu acho que é estimulante, quer dizer, eu de repente já sinto que nós temos de desenhar um novo país, que tem umas bases que não estão assentes em nostalgias de coisas violentas e erradas, que têm as bases certas. Eu sinto que é super estimulante pensar em Portugal como, apesar de ser um país velho, nós temos de agora o repensar. E isso é super estimulante para mim. É um começo, um novo começo. Deixa-me só dizer uma coisa, só muito rapidamente. Os jovens de hoje definem-se muito, os jovens os interessantes mesmo, definem-se como ativistas. E isso é uma coisa que, nos meus tempos, seríamos outras coisas, seríamos punks, por exemplo. Hoje é ativista. E os ativistas, os maus ativistas, na minha ótica, atenção, os maus ativistas são aqueles que resolvem colocar tudo em caixinhas e depois fechar em caixinhas. Nós temos de deixar as caixas abertas. Aliás, nem sequer devemos colocar as coisas em caixas. Nós temos que olhar para o nosso passado, temos que olhar também para o Império, para o chamado ideal do Quinto Império e todas as atrocidades que fizeram, a escravatura, etc., o racismo, que racismo que ainda está presente em nós, não é? E é gritante. E temos que o observar, mas não o devemos esconder e anular, porque senão as gerações seguintes, os nossos filhos e os nossos netos, vão esquecer tudo. E nós não podemos esquecer o território do racismo, o território dos racistas mesmo. Temos que os observar e vê-los de frente, para o combater. Não, eu vou pegar em um bocadinho naquilo que tu fazes, mas também naquilo que tu dizias, nessa ideia do redesenhar Portugal, porque o pensar o país de uma outra forma passa também por ser um país mais inclusivo, ou seja, passa também pela própria ideia das fronteiras.
do país se alargarem a qualquer coisa que faz parte de nós. Por exemplo, Claro. o território da lusofonia, que não é um território antagónico, é um território familiar. Claro. Isso nós, não sei, para mim é muito útil olhar para trás e perceber que nós temos essa herança em nós também. Quer dizer, nós se calhar somos o único país da Europa, talvez sem contar com o sul de Espanha e o sul de Itália, Sicília, se calhar, que tem uma história africana em nós. Lisboa é africana há muitos séculos. Valeu uma altura, no século XX, deixou de ser, porque toda a gente se tinha misturado e os portugueses aparentemente eram brancos europeus, mas nós temos uma cidade e um país e uma cultura que tem multiculturalidade presente há séculos. E antes da globalização, antes das rotas da escravatura, etc., já éramos globalizados porque temos 500 anos de história árabe e eu sinto que o nosso papel no mundo globalizado também deve passar por olhar para o nosso passado globalizado e aprender com ele. Não é ter saudades desse passado e também não é cortar completamente com ele, é esmifrá-lo um bocadinho e perceber o que é que resultou bem, o que é que resultou mal. Quer dizer, isso é bastante óbvio, mas temos de ir à procura de informação no nosso passado para perceber como é que nos podemos situar no presente, e acho que temos muito a acrescentar por causa disso. Eu acho que às vezes as feridas, não é, demoram um tempo a passar. Eu acho que nós estivemos feridos durante muito tempo e há uma geração ainda, e gerações ainda vivas, como a minha, e nós andamos os 45, não sei, por aí, entre os 40 e os 50. 38. E acho que houve muitas feridas, percebes? Nós apanhámos o punk, ou seja, nós andamos aqui por meio, viemos de trás dos nossos avós, ouvimos as histórias dos nossos avós, não é? Que era o antes. Os nossos pais foram a geração de transição, não é? Mas muito impregnadas do que estava, e nós somos os novos gajos que aparecem aqui. Mas eu acho que nós ainda estamos com as feridas do antes do 25 de Abril. Nós ainda temos ferida montada. As novas gerações já está mais longe. E às vezes uma forma de tu evoluires é a distância, para criares algo novo. Não é? Atenção, eu acho que nunca podemos perder a memória, porque é a memória de que somos feitos, e aliás, para melhorar, temos que ter memória, não é? Senão é tipo efeito extraterrestre, chega aqui, não conhece nada, faz tudo novo, que também é fixe, às vezes na criação, não é? Para criares algo novo, se não tiveres informação, podes construir quase do zero, não é? Se não tiveres informação. O meu trabalho, se calhar, não só como Lobo Aparel, mas como diretor artístico, como músico, eu vou às raízes, buscá-las lá. Só que se calhar as minhas raízes e as do Nuno e as do Mar são diferentes das do Pedro, porque o Pedro é mais jovem, não é? E então, se calhar, os lives que vieram são lives fixes para a criação. E eu acho que a geração dele de música, não é? E de poesia, etc., apanharam os lives, apanharam umas cenas, mas não têm o sangue ainda lá, estás a ver lá, a ferida lá. E isso pode criar novas roupagens. Não sei se há declaradamente, porque isso na história só se vê no fim, não é? Prognósticos, como diz o outro, só no fim. Essa frase é muito boa, não é? Porque realmente prognósticos só no fim, como em tudo, não é? Só Uma frase tradicional portuguesa. Não é? Portanto, e acho que isso também é muito verdade, no sentido que nós só vamos perceber se isto foi uma mudança, daqui a 30 anos, quando olharmos para trás e percebemos que houve aqui uma alteração ou não. Que há um refrescar, que na música, se calhar, há 15 anos, eu como Senhor Vulcão, comecei a escrever em 2008, não é? E comecei a escrever em português. Era eu e mais meia dúzia de gajos, que o resto das bandas toda a gente era anglo-saxónica e cantava em inglês, percebes? Mas já estamos a falar de 2008, começou uma cena e estamos em 2022. Já passaram um bué de anos e isto ainda está a durar, ainda está a acontecer. Se calhar as bandas novas que surgem, os músicos novos falam em português, estás a ver? Porque acho que a seguir ao 25 de Abril houve uma fuga muito... Nós queríamos apagar aquilo. Exato. Nós queríamos apagar aquela... O fado foi completamente marginalizado. Pois foi. Mesmo figuras que eram de esquerda, como o Carlos do Carmo. Tantos deles, percebes? Não é? Pela esquerda, foram acima de tudo. Percebes? Nós quisemos apagar aquela história, porque queríamos fugir daquilo, é normal, mano. Estavas ferido, foges para a frente, não é? E acho que agora há esse encontro com lives não tão profundos, não tão extremistas, não é? Eu queria o Salazar, é que era bom. Não sei o quê. Isso para ele já não chega à nova geração. E isso é fixe. Porque se estiverem ainda lá, vão tomar partidos. Agora não, eles têm uma informação que até quase se funde. E vão buscar cenas fixe, cenas menos fixe,
Se calhar falam da África de uma maneira diferente de nós falamos mais velhos. Nós, África, nós éramos escravos, meu. A gente tem o peso da escravidão. Eles, se calhar, a nova geração tem uma cena coolness. E a África, fundiram-se. O crioulo. O crioulo, bué da fixe, Cabo Verde, não sei o quê, Angola, que cool, grandes batidas. A gente não pensa nisso, estás a ver? Estás a fazer o retrato precisamente do novo português. O português que era invisível há uns anos atrás e que é realmente aquele português o qual nós não representamos de todo, que é o português, que é o homem e a mulher negra, que vive nos subúrbios e que viveu toda uma infância com uma revolta interior, e esses sim têm uma ferida aberta, são capazes de ser os portugueses de hoje que estão realmente com uma ferida aberta e que têm a revolta dentro de si. E que têm muito para dizer. E que têm muito para dizer, e que têm mesmo muito para dizer. Não é? Mário, tu tens estado ali caladinho. Tenho estado a ouvir, vocês dizem coisas interessantíssimas e eu fico aqui a ouvir-vos. Mas estava a pensar uma coisa que foi dita aqui, que tem a ver com o complexo de inferioridade dos portugueses. Eu recentemente, por uma questão de uma série que vou escrever a seguir, andei a ler um pouco sobre o tempo da Segunda Guerra Mundial em Lisboa, e havia uma grande guerra de propaganda entre os alemães e os aliados, no sentido de tentar captar a opinião pública portuguesa para o seu lado. E os ingleses, a determinada altura, fazem um relatório em que se queixam de que os alemães aproveitam-se do sentimento de inferioridade dos portugueses para os cativar, como elogiando-os. Ou seja, a opinião pública portuguesa acaba por aderir ao lado dos nazis, porque eles elogiam a cultura portuguesa, e então, quando temos estrangeiros a dizer-nos que a nossa cultura é boa, nós ficamos... Se eu soubesse o ADN português, não deselegava. Felizmente, isto não durou muito, os ingleses deram a volta a isto, e Portugal acabou por pender também para o lado dos aliados, porque o Salazar geriu sempre isto muito bem, foi vendo para que lado é que ia a guerra e depois escolheu o lado vencedor. Bom, mas isto para chegar à atualidade, que talvez ainda haja algum sentimento de inferioridade, não sei. A nossa geração, eu também nasci nos anos 70, e a nossa geração apanhou ali uma fase de transição. O primeiro disco que eu tive, o primeiro single que eu tive foi o Portugal na CE do GNR, não é? Em que queria-se ver Portugal na CE, e desde esse momento até ao momento atual em que nós estamos na União Europeia, há uma grande revolução tecnológica que é a internet, e nós estamos globalizados, nós estamos enfiados no meio do mundo, já não somos apenas aquele país que está ali metido no canto da Europa e que no século XX estava em grande crise porque perdeu o império que já não tinha, não é? Que fingia apenas que tinha. Neste momento nós estamos no centro de tudo, tal como todo o mundo está no centro de tudo. Hoje em dia, eu estive esta semana num festival de séries em França, e percebi uma coisa: as pessoas já não perguntam umas às outras de onde é que tu és. As pessoas perguntam onde é que estás baseado, não é? Porque hoje em dia qualquer um de nós pode estar em qualquer sítio. E eu pergunto-me que efeito é que isto vai ter sobre os nossos criadores, sobre a nossa identidade. Acho fundamental nós preservarmos a nossa memória onde quer que nós estejamos, porque será isso que nos vai dar um caráter de distinção e vai fazer com que não sejamos todos iguais e que vai gerar riqueza, porque temos coisas a dizer diferentes uns aos outros. O que o Mário acabou de dizer da riqueza é só isso. Isso que tu estás a dizer para mim é tudo. Porque a riqueza é um conjunto de coisas. Se nós formos todos iguais, vai ser boring. Não há riqueza, exatamente. Não há diversidade. Não vais saber, mas apanhaste esse vegetal? És vegan, não é? Somos todos veganos agora. Mas como é que fazes esse vegetal? Isto é com água. Ok. Mas podes fazer de outra maneira? Mas toda a gente faz com água. Mas os climas são diferentes, não é? Os clientes são diferentes, mas o taste, a prova, a experiência é igual. Estás a ver? Mas onde eu quero chegar é que... eu percebo isso que estás a dizer, mas da mesma forma que os climas são diferentes, o sítio onde nós estamos
influencia-nos e torna-nos diferentes. Mas tu andares a rodar para o mundo inteiro sem saber, hoje dormes em Paris, amanhã dormes em Londres, amanhã dormes aqui, e que é tudo igual, não é? Na arquitetura fala-se, daqui a uns anos, quando vierem cá uns gajos, não é? Tirando se calhar até o século XIX, XVIII, a partir daí, os 300 anos de história da arquitetura, não é? Hoje em dia, as casas estão a ser feitas como a Bauhaus fazia. Um gajo que venha cá daqui a 500 anos, olha para uma casa feita em 1950, 40, e olha para uma casa feita em 2050, e é igual, passaram 100 anos e aquilo é a mesma coisa. Ou seja, pode haver uma descaracterização pela uniformidade, e não tem história, não tens diferenciação, não é? Eu às vezes penso assim, o homem grande, ou homem ou mulher, seja o que for, não é? Nós temos uma marcha frontal, isto indica muita coisa. Um gajo não anda de lado nem anda para trás, não é? Indica que nós seremos sempre um animal que vai sempre quer mais, futuro, não é? Nós andamos para lá, nunca andamos para trás, podemos dar a volta, mas estamos sempre a andar para a frente. Mas é fixe esse andar para a frente, e todos nós temos isso, mas no fim do dia a gente volta à casa para dormir. Mesmo que no outro dia tu vais não sei para onde. E é essa casa que nós falamos aqui que tem que ser diferente e interessante, tem que ser a tua casa, para eu também poder passar aos outros diversidades. Se nós cortássemos, às vezes digo, o pessoal fala muito de originalidade. É muito giro, pronto, na minha área criativa, não é? Estamos sempre a falar. Eu digo assim, cuidado. Cuidado. Aquele copiou o outro, plagiou. Eu assim, vai devagarinho, mano. Não é? Também há uma outra coisa vai devagar, porque quem é que... Então, imagina, uma roda de um carro. Se o primeiro gajo desenhou uma roda de um carro ou de uma bicicleta e tu não pudesses usar a roda e a bicicleta que esse gajo inventou há não sei quantos anos, como é que fazias? Cada vez que querias andar de carro, saías de casa, tem que ser original. Agora vou perder aqui 500 anos a inventar uma roda. E depois querias beber água, filtrada, não. Agora não, o gajo já fez aquele filtro, não posso fazer, tenho que fazer uma merda diferente. Portanto, isto é tudo muito engraçado, mas temos que perceber que estamos todos dentro da cena, não é? Seja onde for. E isto, quanto mais tu informação tiveres, mais informação mais nós vamos evoluir, porque a evolução é isso, é acumular e trazer algo novo com o que já aprendeste. É um bocado isso, para mim. Pegando nisto que estamos a falar, e a pergunta é para todos, acham que a identidade é o elemento fulcral daquilo que se pode chamar de exportação da cultura portuguesa, seja ela de que forma for? Na música, na escrita, em tudo? A mim parece-me, por exemplo, não sei se fizeres uma série com o mesmo, quer dizer, é um ponto, é um caminho para fazer alguma coisa mais rapidamente que uma pessoa que esteja em Berlim ou em Tóquio para o seu dia e veja, não é? Quer dizer, se tentarmos fazer um filme de ação à americana e tentarmos entrar numa competição que nunca vamos ganhar, quer dizer, se tentarmos fazer uma coisa é fazer o 007, outra coisa é fazer o Glória, não é? Tipo, e claro que acho que isso é um fator que dá um motivo a uma pessoa da Noruega ou de Nova Iorque ou de Madrid para parar o seu dia e ver o que é que estes gajos estão a fazer, o que é que eles têm. Porque, em teoria, ele vai preferir um bacalhau à brasa a um hambúrguer. Não, quer dizer, em teoria, se tu tentares fazer um hambúrguer, o americano vai fazer melhor, porque os hambúrgueres são deles. E o americano, se tentar fazer um bacalhau à brás, também se calhar vai falhar. Por isso, é um bocadinho por aí. É fazer aquilo que nós sabemos para ensinar alguma coisa ou outra. Não é? E com o nosso cunho, não é? Com o nosso cunho. Mário, tu que escreveste para o Glória, já falaste um bocadinho sobre isso há bocado. Sim, é isso. E, no fundo, se nós estamos num mercado global e não queremos ser sempre os eternos pequeninos que estamos ali no canto da Europa, temos que saber comunicar, temos que saber mostrar o que temos, não termos medo de mostrar o que temos e encontrarmos os canais de comunicação para chegar lá. Não temos que ficar fechados aqui, agarrados a... Uma coisa que me incomoda é a ideia saudosista, do Portugal saudosista, do Portugal pequenino, que era a ideia do Salazar, não é? Que nós estávamos orgulhosamente sós e que não precisávamos do mundo porque tínhamos o nosso próprio mundinho, que depois tínhamos um império de papelão, porque na verdade não tínhamos império nenhum. E, portanto, eu quero comunicar com o mundo, eu não quero ficar aqui fechado a comunicar para os portugueses, eu quero levar
podes chamar-lhe Portugalidade, eu chamo-lhe uma cultura que, ok, podemos, eu só evito um bocadinho a palavra Portugalidade, porquê? Por causa da bagagem que ela traz, mas podemos chamar-lhe Portugalidade deixando a bagagem para trás e chamar-lhe uma nova Portugalidade. No fundo, é aquilo que nós temos para dizer que vem da nossa cultura, que vem da nossa história cultural, daquilo que nós não somos só o Salazar, não é? Nós temos todo um conjunto de traços culturais. Também somos Ana Salazar. Também somos Ana Salazar, não é? Temos todo também um somos conjunto. DJ Salazar. Exatamente. Cada E rumba a Bel portuguesa, Salazar também. DJ cigano incrível. No fundo, aquilo que nós estamos aqui a discutir é essa ideia de a representação da própria Portugalidade, não é? E há essa representação antiga, Sim, muito pesada, fascista, mas o que nós estamos a olhar é para uma representação nova do que é essa ideia de Portugalidade. Sim, mas que hoje em dia, curiosamente, tem que combater um pouco essas ideias, porque essas ideias voltaram, não é? Por exemplo, para nós, durante um largo período de tempo, era impensável essas ideias voltarem. No período após o 25 de Abril, não havia espaço para essas ideias. Elas existiam, não havia espaço público para elas, porque eram muito condenadas, não é? E, entretanto, elas voltaram. Banalizaram-se. E mesmo se calhar o facto dessas ideias estarem a surgir, se calhar quer dizer que tem de se fazer tem de se reconciliar o global com o local. Porque se há esta extrema-direita toda é porque há pessoas que se sentem deslocalizadas também e que querem, da forma errada, trazer o seu local. Mas é marketing. Não é um fenómeno de reatividade? Eu acho que é marketing. Mas é um fenómeno de marketing que se aproveita de pessoas que se sentem apagadas pela globalização. Perguntares também, aos líderes dessas coisas, não é? Se estiveres em conversa de café com os gajos, não acredito que os gajos cortem o bigode e estendam o braço para cima. É uma forma fácil do populismo, não é? Quando as coisas estão mal, é fácil tu saberes dizer a cada um deles, não é? Isso é até estudado. Hoje em dia, então, tens acesso a dados internacionais do web e perguntas o que é que esta malta procura? Os gajos não gostam disto, daquilo. Tu consegues ser presidente, estou a brincar, não é? Mas consegues ser presidente da Câmara da tua cidade, se quiseres, porque sabes o que é que os eleitores querem, o que é que eles não gostam, não é? Portanto, eu acho que isso é marketing. Infelizmente, é verdade que as coisas afinal estavam lá, esse tal passado. Concordo quando temos de ter cuidado nas palavras, mas só isso próprio é logo aqui algo estranho, nós termos medo ou estranheza de dizer Portugalidade ou nacionalismo. A gente está aqui com receio disso, estás a ver? Ou seja, isso quer dizer que há uma ferida, como o Nuno falava lá atrás, não é? Agora, acredito que há uma nova identidade, há uma nova energia acima de tudo. Acho que a nova malta é mais pacífica. Estamos a ver agora nesta guerra que está a acontecer, os gajos de 20 anos não querem estar ali a andar aos tiros uns aos outros, que aquilo para os gajos, estes gajos são malucos, estes gajos são bárbaros, os gajos matam-se com pistolas. Quando a gente pode estar a beber cafés com as miúdas ucranianas e com os gajos russos, estes gajos não se a matar. Isto é uma guerra de transição. Está a chegar o fim essa animalidade assassina brutal de acabar com o outro. Pode-se estar a voltar aqui uma questão de retórica. Se calhar as pessoas têm que falar mais para se fazerem entender. Acredito que há uma nova apropriação, se calhar, das nossas raízes e olhares para as tuas raízes sem vergonha. Acho que isso é importante, acima de tudo. Olhar para as tuas raízes sem vergonha. Comem carapaus, bora lá provar os carapaus. Nem sei o que é. Olha, mas isso é fixe. Ou então podes dizer assim, eu não gosto nada disto. Meu. E não quer dizer que tu não gostaste de carapaus que não és português. Não é? Se calhar só estás a dizer, não gosto de carapaus. Não é porque toda a gente comer carapaus nesta rua que eu vou ter que comer carapaus. E acho que isso também se revela a personalidade. O que havia antigamente também é uma uniformização, que também havia. O facto de dizeres, na minha altura que era boa, só comia couves e só comia peixe com batata frita, estou a inventar agora. Não é? É um bocadinho a conversa também do velho do Restelo. Mas se perguntas a 10 gajos, mas tu curtias o peixe com batatas fritas? Não, só que toda a gente comia, não é? Eu não bebo álcool, não é? Se chega a um sítio, pergunta, não bebes álcool? Este gajo é bem esquisito, este gajo não bebe álcool. Não te drogas. Estás aqui bem? Está tudo bem contigo? Percebes? Isto é o quê? A normalização. Porquê é que eu tenho que beber e porquê é que eu tenho que beber snifar coca? Se não me apetece, não é? Portanto, há que ter cuidado com isto. Acredito nesse despertar que eu acho que o Pedro tem. É um bom exemplo de ele estar aqui porque há esse despertar. Ele vai buscar as coisas interessantes daquilo. Foi remexer naquilo. Foi trazer uma nova roupagem. E acho que isso é que é legado. Não é? O legado vem e tu entendes. É como o meu filho. O meu filho não tem que ser jogador de futebol porque eu fui jogador de futebol. O meu filho tem que ser o que ele quiser. Eu posso lhe mostrar uma bola. E olha, este jogador era muito bom. E o Futre, e o Ronaldo, e não sei o quê. Mas o gajo, pai,
eu curto é pintar, meu. Pronto, ok. Estás a ver? O problema é, não, tens que ser jogador de futebol. Isso não é fixe. E acho que esta nova malta, esta nova energia, estas novas gerações são mais livres nesse sentido. Nós andámos aqui um bocado curvados, percebes? Era isso que ia dizer, porque concede-se essa liberdade de ir buscar o Fausto, ou o Giacometti, ou a banda do Casaco, sem vergonha dessa herança. Sim. E se calhar tem a ver um bocadinho com a minha distância também do 25 de Abril, porque, por exemplo, a minha mãe não consegue, não lida bem com os símbolos da tradição portuguesa. Tem aquela aversão a tudo o que é, especificamente a tudo o que é português, por causa do Estado Novo, etc. Por isso, se calhar, é preciso haver uma geração que já consegue olhar com distância para isso e, de repente, olhar para os adufes e dizer, isto é uma cena incrível, tipo, isto é... E para os bombos de lava-colhos e para essas coisas todas, e com uma distância, se calhar, olhar para aquilo e dizer, pessoal, vocês não estão a ver isto, larguem as guitarras elétricas e bora. tudo vale, mas se calhar é preciso essa distância também para olhar para estas coisas com frescura, não é? Fiquei a pensar numa coisa que o Nuno disse há pouco sobre os ativismos ficarem fechados dentro de caixas. Acho que é preciso ter muito cuidado com isso também. Concordo, as caixas têm que estar abertas, porque ao mesmo tempo tivemos esta revolução tecnológica que foi a internet, que foi a informação chegar a todo lado e a toda a gente. Temos também o algoritmo, o malvado algoritmo e a forma como a informação é canalizada. Hoje em dia nós não temos toda a informação, apesar dela estar toda disponível, a não ser que a procuremos, não é? E há o perigo de a malta mais nova não ter o cuidado de abrir horizontes e sair apenas da informação que lhe está a ser dada. Porque precisamente aquilo que tu estavas a dizer, pode-se vender o presidente dos Estados Unidos, o Trump, foi fabricado na internet, não é? Foi vendido na internet. Portanto, é preciso também ter cuidado com isso. Nós agora já estamos a extrapolar um bocadinho. Precisamente, nós vivemos na época do instantâneo e na velocidade supersónica não existe espaço para contextualizar. E então estes novos ativistas, que estão cheios de fervor, de boas intenções, de repor a palavra, denunciar é uma palavra feia, não é? Mas aí está também uma palavra que foi de certa forma contaminada, estragada pelos tempos antigos, não é? Hoje em dia, quando nós falamos em denúncia, quando falamos no delator, é sempre num sentido mau, no sentido negativo, quando às vezes não tem que ser. Mas neste caso, os novos ativistas procuram as raízes da escravatura, procuram denunciá-la, lembrar que, não venham com conversas que Portugal é um Portugal das misturas, é o Portugal da cultura do mestiço. Não é. Portugal é um Portugal racista e não há... Todos nós temos amigos de tez mais escura que a nossa e sabemos muito bem o que é que eles sofrem, não é? E, ainda hoje em dia, não é? Portanto, o português é racista, ponto final. Ponto final, não há volta a dar. É um tipo de racismo diferente, muito mais se calhar mais tanque, mais fugidio, mais covarde mesmo, da ausência do olhar direto, olhos nos olhos. É a pidinha farsola na sombra. E isso revolta estes novos ativistas. E daí que eles fecham as coisas em caixinhas, não têm tempo para contextualizar, porque vivemos na época do instantâneo, as redes sociais e as fisgadas que lançam nos posts, e depois é uma confusão. É uma confusão porque não há espaço para contextualizar, para procurarmos a origem das coisas. Ok, tudo bem, Portugal é racista, vamos lá estudar isso, tentar perceber porque é que os portugueses são racistas. Escravatura, ok, nós não seremos os únicos culpados da escravatura. Houve escravatura em todos os países e o negócio da escravatura, e temos que o dizer, era africano. Eram os grandes reinados do Congo,
que vendiam os escravos negros aos esclavagistas portugueses que os levavam depois para o Brasil. Portanto, há uma quantidade de questões que nós temos que observar sem medos e também sem sermos demasiado bélicos, não é? Não vale a pena hoje em dia estarmos todos a matar uns aos outros por causa das asneiras que fizeram os nossos bisavós ou tetravós ou os portugueses de há 3 séculos atrás. Mas ao pensar sobre essas questões, estamos a pensar sobre nós, não é? Estamos a ver-nos ao espelho. Sim, claro. Sim, acho que esse confronto, acho que a mudança é quando tu te confrontas a ti próprio e as tuas ideias, não é? Só aí é que tu evoluís, não é? Se estás agarrado ao passado. E voltando à questão da... a ovelhagem, para mim, pronto, como criativo, é das cenas que mais faz confusão. E tenho sempre cuidado e atenção a esta tal normalização. Eu às vezes costumo dizer, quando falo para alunos mais novos, ou isso, digo, pá, se eu vivesse numa cidade de Ferraris vermelhos, eu tinha um carro amarelo todo partido. Porque só assim é que tu vais sair do meio. E acho que esse perigo dessa informação que o Mário estava a falar, que hoje em dia dizemos, nós somos muito livres. Man, és? A informação que tu recebes no teu telemóvel é super livre. Mais condicionada que aquilo não há. Tu vais ver um dia uma bicicleta, a partir daí durante 7 dias aparecem de bicicletas de todos os tamanhos e rodas e não sei o quê. Isso é liberdade? Não, não é. E essa rama que às vezes nós apanhamos, não é? Que é a conversa de café, não é? É a rama que aparece na televisão, não é? Essa história que eu não estava a falar de ir mais fundo, nós temos que ir mais fundo quando queremos falar sobre qualquer coisa, porque a história não começa há 100 anos atrás, não é? A escravatura ainda existe hoje em dia, não é? Há uma neo-escravatura. Não, é escravatura. A tua roupa, tu compras, é feita por escravos. Ainda existe escravatura. Tem outro nome. Os gajos recebem $1. Ok, os escravos não recebiam nada e estes gajos agora recebem $1 por mês. Isso não é escravatura? Olha, e tu não compactuas com essas escravatura? Por exemplo, os Uber Eats, que estão lá fora a por circular. Exemplo, isso mesmo. Ou seja, há aqui esta ideia de camuflar muita coisa que a gente às vezes dá-nos jeito, não é? Há só uma guerra a correr neste momento? É só a Ucrânia? Não. São para aí mais 11 ou 12. Há 19 milhões não sei onde em África a morrer de fome. Nem têm o que comer. Percebes? Portanto, acho que temos que pôr isto... o ativismo, nesse sentido, eu percebo muito bem o que é que está a ser aqui dito, e eu acho interessante haver essa nova noção de exposição, de debate, sem fechar em caixinhas. Porque essas caixinhas, e o que tu metes dentro de uma caixinha tem que ser com muita informação. Onde é que vais buscar essa informação? É importante saberes. E hoje em dia nós temos muita informação pela frente. Antigamente um gajo queria estudar uma coisa, tinha que ir para a livraria, para a biblioteca, não é? Andávamos lá durante não sei quanto tempo, não sei quantos livros a ler, a comparar. Hoje em dia fazes guerra na Ucrânia, a primeira notícia que houver é que tu fazes copy-paste e falas daquilo a tua vida. Pronto. Isto é só um alerta que acho que é necessário, até para esta nova... Nós, quando discutimos Portugal, é um Portugal mais universal, não nos podemos esquecer do que temos de bom e de mau. Acima de tudo, para mim, é não ter vergonha daquilo que somos. E assumir o que foi mau e o que é bom. E não fugir disso. Esse sim será talvez um novo português. Olhem, obrigado a todos. Começámos Obrigado. na Portugalidade, acabámos no ativismo e viajámos de caixa aberta. Obrigado a todos e obrigado também a quem seguiu a transmissão. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite.